Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Os avanços na tecnologia, no tratamento e no diagnóstico da oncologia foi tema de uma palestra realizada aqui na Beneficência Portuguesa. No programa de hoje você confere melhores momentos dessa palestra e também uma dica para uma alimentação saudável no verão. Isso e muito mais a partir de agora, então não saia daí. No ar, Beneficência na TV. Converso com o palestrante, o Dr. Hilário Romanesi. Doutor, quais são os principais avanços hoje no tratamento do câncer? Olha, existem vários, né? A gente tem avanços no diagnóstico, tem avanços no tratamento cirúrgico, tem avanços na área da radioterapia e também na área da quimioterapia. Por exemplo, na área do diagnóstico, a gente hoje já tem exames como o PET-CT, por exemplo, que detecta lesões muito pequenas e que são equipamentos que mapeiam o corpo da cabeça até o pé, num único exame. Isso ocorre porque esses equipamentos, a gente injeta um açúcar, né, uma glicose marcada por radiação, e como a gente sabe que a maioria dos tumores tem uma grande avidez por glicose, ele vai captar esse açúcar e vai marcar os pontinhos onde o tumor está presente. Isso pode ocorrer em tumores até de 2 milímetros de diâmetro. Vai facilitar, vai fazer com que a gente mapeie o indivíduo da cabeça aos pés num único exame. Aí a gente vai ver as condições do tratamento. Ele pode ser feito depois do tratamento, para controle de cura. Pode ser feito antes do tratamento, para saber em quantos pontos do corpo a doença está presente. E para sentir também o prognóstico da doença, como que ela vai evoluir no futuro. Agora, com tantos avanços tecnológicos, nos últimos anos, acho que de 20 anos para cá, é que as coisas começaram a melhorar, a evoluir. O senhor acha que deixa de ser já um diagnóstico de um câncer, deixa de ser uma sentença de morte? Com certeza. Eu falei hoje para os meus assistentes aqui, que quando eu me formei, quando eu terminei a minha residência, o câncer era uma sentença de morte. Em torno de 80% dos pacientes portadores de câncer naquela época iam acabar morrendo pela doença. Hoje, pelos avanços, pelo diagnóstico mais precoce, pela melhora do tratamento, essa cifra caiu drasticamente. É claro que a gente ainda não consegue curar todos os pacientes com câncer. Vai ter gente que ainda vai morrer de câncer. Mas, em termos de dizer que é uma sentença de morte, está muito longe disso. Hoje a gente acredita que a gente cure totalmente mais de 50% dos casos. O senhor comentou também de um exame de uma biópsia líquida. Ah, sim. A biópsia líquida é um exame que ainda não está disponível em larga escala, mas é um exame muito interessante. É um exame de DNA. Você colhe um DNA do tumor e depois colhe um DNA, uma amostra de sangue, pesquisa esse DNA. Porque o grande problema do câncer não é a doença locorregional, é a doença circulante. Nós chamamos isso de célula neoplásica circulante. Hoje, até esses exames, a gente podia saber se o paciente tem uma metástase no pulmão fazendo uma tomografia, um PET-CT. Mas a gente não tinha condições de saber se nessas células que estão circulando, se tinha alguma comprometida pelo tumor ou não. Pelo esse estudo do DNA dos tumores e no material da colheita do sangue, você pode identificar esse DNA e saber que aquele paciente tem células que estão circulando. Em sabendo que tem células circulando, essas células podem estacionar, elas podem se fixar num órgão à distância, no pulmão, no fígado, etc. E faz com que a gente saiba o prognóstico desse paciente e também da necessidade de continuar o tratamento
principalmente o tratamento da quimioterapia, porque a cirurgia e a radioterapia só tratam o local. A doença sistêmica, que a gente chama, que está circulando pelo organismo, só a quimioterapia que pode. Então, para esses pacientes que têm essas células que a gente sabe que estão circulando, a gente vai insistir, vai usar outros esquemas de quimioterapia, mas é o tratamento principal. Agora, doutor, a Beneficência é uma referência em tratamento oncológico. Dentro desses avanços, hoje, o que a Beneficência está oferecendo? A Beneficência Portuguesa oferece todos os exames de diagnóstico, oferece a radioterapia tridimensional, que é o que se usa na maior parte das cidades do Brasil. A gente tem o tratamento cirúrgico oncológico na área da mama, na área urológica, na área gastroenterológica. Nós temos todas as especialidades médicas para tratamento aqui na Beneficência Portuguesa. Doutor, o senhor comentou na palestra também que o câncer de mama está crescendo 1% ao ano. O senhor acha que quais são os fatores de risco que está fazendo que aumente o crescimento do câncer de mama nas mulheres? Seguramente, o principal a causa mesmo do aumento da incidência é o número de ciclos ovulatórios, a produção do hormônio. O vilão no câncer da mama é um hormônio chamado estrógeno. Eu vou dar um exemplo rápido. As mulheres no início do século XX começavam a menstruar com 14 anos, tinham 8, 10 filhos e com 38, 40 anos ela entrava na menopausa. Então, quantos ciclos ovulatórios tinha essa mulher? Pouquíssimos. Hoje, a mulher começa a menstruar aos 10, vai até os 52, 54 anos e tem em média 2 filhos. Então, o número de ciclos ovulatórios, né, que produção hormonal, tudo, que essa mulher tem, é muito maior. Então, como o grande vilão no câncer de mama é a produção dos estrógenos, esse é um dos fatores, com certeza. Agora, existem outros, o estresse, a dieta muito gordurosa, o sol que cada vez mais forte, todos esses fatores, com certeza, fazem com que aumente o risco para o câncer de um modo geral e principalmente também o câncer da mama. Pegando ainda o gancho do câncer de mama, o senhor falou no caso do fator de risco na mulher, por causa do número de ovulações. E no homem? Porque é raro, mas a gente sabe que o homem também tem câncer de mama. O homem é 1 para cada 100. 100 câncer de mama em mulher e 1 em homem. No homem não existe fator de risco. O fator de risco para o homem é hereditário. Quer dizer, os tumores de mama que eu já vi em homem, que foram poucos, a maioria deles tinha antecedente familiar. A incidência do câncer de mama no homem é muito relacionado com um gene mutado, chama-se BRCA2. Então, esses pacientes de câncer de mama em homem, se você for dosar esse gene, ele está mutado nessa maioria desses homens que têm câncer de mama. Então, o maior fator de risco para desenvolver câncer de mama em homem é genético. E o outro são aquelas pessoas que, por algum motivo, alguns homens, por algum motivo, acabam se utilizando de hormônios femininos. Esses pacientes também aumentam o risco do desenvolvimento do câncer de mama, porque vai ingerir ou vai utilizar hormônios femininos. Doutor, para a gente terminar nossa entrevista, a relação sol e o tratamento de quimioterapia e radioterapia? Sim, o paciente que está fazendo radioterapia ou quimioterapia não deve apanhar sol nos horários a partir das 10 até as 17, porque a radiação ionizante do sol é igualzinha à radiação ionizante do equipamento. Só que o equipamento produz uma quantidade grande de radiação, vai ter alguma alteração de pele, e se você somar o sol, vai dar mais reação ainda. E em relação à quimioterapia, os quimioterápicos eles provocam uma alteração do endotélio dos vasos. E se a pessoa tomar sol, aqueles vasos que receberam a maior quantidade de quimioterapia acabam ficando tatuados, fica uma rede venosa que você consegue ver direitinho e fica indelével, fica para sempre. Ela tatua na pele aquela veia que recebeu uma quantidade de quimioterapia. Então, deve evitar o sol quem está fazendo radioterapia e quem está fazendo quimioterapia. Mas o sol naquele horário que não se deve tomar sol mesmo. Não há nenhum problema de ir lá andar no sol antes das 10 ou depois das 5. Certo. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Beneficência na TV. Então, deixa um recado para aquela pessoa que recebeu agora um diagnóstico de câncer, de que ela tenha principalmente fé, né? E que vá em frente com o seu tratamento. Exatamente. Eu entendo que
O diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Hoje a gente tem muita evolução e vamos continuar tendo, cada dia tem uma nova, e a chance de cura dos pacientes aumenta dependendo de uma única coisa: prevenção. Fazendo prevenção, fazendo o diagnóstico precoce, a chance de cura aumenta muito. Eu converso com o nosso presidente, Ademir Pestana, que essa palestra hoje foi a primeira palestra de 2019 e que faz parte também do projeto de humanização, né, presidente? Sim, olha, a primeira palestra, né, a gente está expandindo além das visitas nas residências também, agora as palestras para elucidar sobre os avanços que existem na área oncológica, e não vai ser só na área oncológica também, vamos falar de cirurgias, enfim, as palestras serão aqui para orientar as pessoas, né? Passar para elas as informações pertinentes à cura, né? Como o doutor Hilário falou aqui, a prevenção por câncer é a cura. Então as pessoas têm que tomar cuidado sobre isso. E a palestra é para isso mesmo, para trazer pessoas aqui que já estão acometidas com as doenças, e as pessoas que também não têm a doença, mas estão preocupadas, querem conhecer, querem saber. Então eu acho que foi muito proveitoso. O doutor Hilário é um mestre, um professor, enfim, sabe tudo sobre oncologia, e é a pessoa certa para fazer essa comunicação. A gente vai repetir essas palestras mais em outras áreas também, quem sabe o doutor Hilário faça outra até o final do ano, e é isso, nós queremos, além do carinho, né, de tratar a doença, né, e não a pessoa, a gente trata a doença aqui, a gente está introduzindo a humanização, além de pacientes que estão aqui em tratamentos, né, vieram aqui hoje por uma palestra, né, e tomaram um cafezinho, conversaram com a gente, e é isso que a gente quer, um hospital assim mais humano, que receba mais as pessoas, que dê mais confiança a elas, né? E mostra que as pessoas precisam realmente se comunicar mais, se conhecerem mais, né? As coisas às vezes ficam muito frias para umas pessoas que precisam olhar, precisam conhecer, precisam de carinho. É isso que a gente procura fazer. Então, vamos abrir várias palestras aqui na Beneficência, né? Aberta a todos, as pessoas que estão nos assistindo aí, ficam atentas no nosso site, no nosso Face, né? Que a gente está sempre atento aí, está colocando o que estamos preparando para o futuro. Está aparecendo agora no vídeo, né, o endereço eletrônico do nosso site, da Beneficência, também das redes sociais. E foi como o senhor falou, né? O senhor sempre acaba falando que as pessoas estão muito hoje nas redes sociais, ficam no celular e deixam de conversar. E outra coisa que acontece é assim, eu estou com uma dor de cabeça, já entra no Dr. Google, né? Às vezes para pegar um diagnóstico, já chega no médico sabendo. E a importância de uma palestra como essa foi que não só pacientes aqui da Beneficência, que estão fazendo tratamento de rádio, de químio, familiares, todo mundo participando da palestra depois e fazendo perguntas. E a Beneficência é uma referência em oncologia aqui na Baixada. Sim, nós somos CACOM aqui, nós temos rádio, quimioterapia, cirurgia, cintilografia, tomografia, tomógrafos de 64 canais, enfim, na área oncológica nós somos completos. Então, a Beneficência, dentro da oncologia, na região da Baixada Santista metropolitana, a Beneficência está bem à frente e precisa se manter à frente, trazendo novos equipamentos, novos procedimentos, né? E crescer. Você viu hoje aqui que nas palestras as pessoas já conhecem, né? Como você falou, vai no Google, então ela já vem com conhecimento, aquela coisa fechada que só o médico falava, hoje já não é bem assim. As pessoas já chegam argumentando e tendo um conhecimento maior. Isso facilita, porque ela passa a ter mais responsabilidade com o seu tratamento.
Eu converso com ele, que é o coordenador do PS do Santa Clara, dentro da Beneficência Portuguesa, Dr. José Ricardo de Renzo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, a gente está numa época de verão, calor intenso, e a gente conversando um dia, o senhor falou que está causando muita desidratação nos idosos. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. A gente teve um aumento na procura no pronto-socorro das pessoas de mais idade. Essas pessoas normalmente chegam desidratadas, essas pessoas às vezes não têm o hábito de tomar água, de estar se hidratando, e isso nesse momento é muito importante. Repor o líquido que se perde, procurar estar em local arejado, com uma roupa leve, e fazer da água um grande remédio para prevenir problema maior. Quais são os principais sintomas da desidratação que pode levar e chamar a atenção daquela pessoa que está em casa? Opa, eu acho que o meu avô, minha avó, minha mãe está com desidratação. Eu acho assim, a gente tem que estar sempre atento no idoso, a pessoa ter seu rebaixamento de nível de consciência, ficar um pouco mais sonolenta, ficar menos dinâmica, apática, mais prostrada. Isso tudo leva a gente a supor que alguma coisa está acontecendo, seja para o lado da desidratação, seja para o lado de uma infecção que esteja começando. Então, qualquer uma dessas alterações, que às vezes são simples, que passam desapercebido, a gente tem que estar mais atento no idoso, assim como a gente faz com as crianças. A desidratação é grave nas crianças, a gente não tem pediatria, então a gente não convive com isso, mas os idosos, a Beneficência tem um certo atrativo, sempre teve essa proximidade com os idosos, então a gente teve um aumento de procura e nós achamos que é uma das coisas que pode gerar risco, causar problema para as pessoas mais velhas. O ideal, quantos litros de água por dia? No mínimo 2 litros de água, no mínimo, sabendo que se a pessoa tiver atividade, sair no sol, sair andando, tiver uma sudorese maior, um desgaste maior, isso deve ser até aumentado. Ok. Água de coco é bom, doutor? É bom, né? Para quem pode, sem abusar de calorias, sem abusar da presença de açúcar, que não é tão possível assim, mas é bom, é um grande hidratante. Agora, doutor, nós estamos gravando numa tarde assim, a gente amanheceu naquele calor, aquele sol intenso e de repente, no meio da tarde, vem aquela chuva, aquele temporal. Isso também acaba aumentando o número dos focos de dengue e agora também tem a febre amarela, né? Eu acho que a nossa região tem já 20 anos, 30 anos combatendo dengue e tem que estar muito atenta porque essa sequência sol intenso com chuva acaba trazendo a possibilidade de aparecer mais larvinha que estava lá quietinha no seu vaso, essas virarem mosquitos e passarem a fazer iniciar um aumento do número de casos. E agora tem essa preocupação adicional, quer dizer, a nossa baixada inteira está vivendo um momento de ter baixa cobertura de vacina da febre amarela e muita proximidade com macacos que foram achados mortos por febre amarela. Então, acho que não tem mais o que pensar. A contraindicação, o efeito colateral é muito pequeno. Praticamente as pessoas que têm alergia a ovo são muito poucas. Não podem tomar, as gestantes também não devem tomar. Mas quem não está em faixa de risco e não tem contraindicação, procurar tomar, que isso vai ser a maior garantia que nós não vamos ter um episódio de febre amarela humana na nossa região. Então, aqueles comentários que surgiram no ano passado nas redes sociais de que eu tive efeito colateral, não, é besteira, não, vai me causar isso. Então, isso tudo, na verdade, é um mito, não causa nenhum tipo de efeito colateral, a não ser que a pessoa só não pode tomar, é contraindicado para quem tem alergia a ovo e gestante. Isso. E vamos pensar assim, a vacina é muito positiva, ela é quase inócua em relação à doença febre amarela. Doença febre amarela mata e mata mesmo, tem uma letalidade, quer dizer, uma possibilidade de matar muito alta. É diferente de dengue. Dengue, alguns casos complicam e levam a pessoa ao óbito, mas é a minoria. Na febre amarela não é assim. Quem tiver, tem um grande percentual de pessoas que podem ter problemas e chegarem a falecer. Então não dá nem para comparar o risco de um efeito colateral da vacina com a possibilidade de ter a doença. Vamos falar então dos sintomas, doutor? Aproveitar que a gente está falando de febre amarela, quais são os principais sintomas de alerta? Olha, assim, se a gente está numa região que tem a presença do mosquito, que tem a presença de possibilidade de ter a doença, os sintomas iniciais são de um quadro infeccioso simples, com febre, dor muscular, náusea, vômito, quer dizer, a associação desses sintomas
estando numa região como a nossa, podendo alterar a cor de urina, a cor de pele, cor das mucosas, dos olhos, da boca, é obrigatório se pensar em febre amarela. Os sintomas também acabam confundindo um pouco com o de dengue, esses primeiros sintomas. Então, quando você pega o dengue, você tem que pensar assim, a pessoa que tem nesse momento um quadro de febre, de dor articular, ou de náusea e vômito, ou de dor no corpo, essa pessoa pode estar com dengue. Isso é um sintoma comum a um sem número de patologias, de problemas. E não tem outro jeito, tem que passar no médico, avaliar, examinar, depois de descartar das outras possibilidades, se for o caso, lá fazer algum exame de sangue que possa estar levando à confirmação, mas assim, passar em consulta médica na dúvida é fundamental. Recentemente nós tivemos um caso aqui em Santos de um navio de passageiros, onde alguns tripulantes estavam infectados com o sarampo. Sobre esse assunto eu converso com ele, que é o diretor clínico aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Alfredo Pomella. Acertei agora o seu nome, doutor? Acertou, perfeito. Vamos lá, doutor. Sarampo não é mais uma doença comum e faz parte do calendário de vacinas, ou seja, foram casos isolados. Por que acaba acontecendo isso? Uma tripulação? É porque estão fora? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Eu vou dar a noção básica, que eu não sou infectologista, mas é simples. Neste caso desse navio, os tripulantes eles se contaminaram com sarampo. Eles eram tripulantes não brasileiros que tiveram se contaminaram com sarampo e desenvolveram a doença, que é o sarampo. Muito bem. Aqui no nosso meio, até alguns anos atrás, nós não tínhamos mais sarampo, porque o sarampo ele faz parte do calendário vacinal desde 1967 ou 68. Então, quando você tiver, é uma doença que ainda existe e que, se você tiver um paciente contaminado com sarampo, por exemplo, num ambiente fechado, você vai ser obrigado a vacinar todo mundo, que entra e que sai, se ninguém tiver prova que foi vacinado. E essa vacina ela faz efeito já imediato, ou seja, tive contato com uma pessoa que estava com sarampo. Eu posso tomar vacina no mesmo dia que ela vai me proteger? Então, ela não vai proteger você do sarampo, mas ela vai começar a ativar você a desenvolver imunidade. Então, muito provavelmente, você tomando a vacina hoje, você pode pegar o sarampo amanhã se você já tiver tido contato com o sarampo. Agora, ela vai te proteger, em 10 dias você já está com a sua imunidade garantida. Já que o senhor está falando de vacina, eu queria que o senhor falasse a importância de se tomar uma vacina. Tem a vacina da febre amarela, que muitas pessoas não tomaram, né, doutor? A vacina em si, ela tem feito com que a humanidade melhorasse muito a qualidade de vida. Então, o doutor Marcos Caseiro, que é nosso colega de turma, milhares de vezes foi na televisão falar para as pessoas tomarem a vacina da febre amarela, que a vacina da febre amarela não dá reação. E isso é importante, porque a vacina, por exemplo, muitas vezes ela é a única forma de você evitar uma doença potencialmente fatal. A febre amarela é um exemplo, a vacina de tétano é um exemplo. Então, o calendário vacinal, ele existe, tanto para criança quanto para adulto e como para idoso, que é para você poder se proteger de algumas doenças potencialmente fatais. E, continuando ainda falando do sarampo, quais são os perigos e os sintomas? Então, o sarampo é uma doença potencialmente grave. Os principais sintomas do sarampo é a coriza, que é o escorrimento do nariz, febre alta e manchas vermelhas pelo corpo. O perigo do sarampo é que ele pode afetar alguns órgãos, por exemplo, córnea, e ele pode dar algumas sequelas nessas regiões. O sarampo, nós não podemos esquecer que ele já foi fatal na humanidade. Os ameríndios, os indígenas aqui, muitos morreram por sarampo e varíola. Mas tem um tratamento e não necessariamente é um atestado de óbito. Estou com sarampo, vou morrer. Hoje em dia não, claro. Toda a humanidade já está desenvolvendo um certo grau de imunidade e nós temos tratamentos paliativos. Nós não temos um tratamento que combata a infecção. Mas nós temos tratamentos paliativos que mantêm a vida e a sobrevida, e o sarampo torna-se uma doença de grave para potencialmente grave.
Não há caso para pânico, né, doutor? Esse caso de sarampo que a gente teve aqui na região é um caso isolado, então não há necessidade da população entrar em pânico. Não, muito pelo contrário. Aqui na nossa região, o calendário vacinal ele é muito respeitado e a maioria das pessoas já deve ter tomado. Você deve ter tomado vacina de sarampo, eu. Nós estamos ver se a gente fez um reforço. Mas sem problemas, não tem pânico nenhum. Doutor, então só para lembrar quem está em casa, quem tem uma criança pequena ou quem tomou vacina, mas não lembra, quais são as principais vacinas que a pessoa tem que tomar? Então, na infância nós temos as vacinas, inicialmente, BCG, contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche. Hoje em dia tem a catapora, cachumba, sarampo, catapora, cachumba, sarampo. O calendário vacinal ele é bem extenso, né? A de tétano você faz um reforço aos 15 anos e você toma as vacinas hoje contra hepatite B, né? Você toma... O calendário vacinal ele é inúmero, ele é muito grande. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Beneficência na TV. Então, deixa um recado para quem está em casa que não tomou da febre amarela, precisa tomar. Por favor, deve tomar. Obrigada mais uma vez e você fica agora com uma dica de alimentação saudável muito bacana com a nossa nutricionista Maiara. Bom, Cris, a minha dica de hoje é de um prato leve para ser consumido agora no verão, tá? É um prato que contém a proteína, contém carboidrato, contém fibra, contém vitaminas e minerais. É um frango assado com molho de laranja, com crostini de abobrinha. Isso substitui, por exemplo, uma batata frita, né, que normalmente muitos costumam consumir. E com a abobrinha que ela contém mais fibras, mais vitaminas e mais minerais. E uma salada para acompanhar, uma isca de frango com alface, tomate e um molho de mostarda. O nosso chefe agora, o seu José, ele vai mostrar agora como é que faz. Esse prato esse aqui é um frango assado, temperado com vinho e alho. Crostinha de abobrinha e queijo parmesão e rabanete fresco. Temperamos o frango, né? Assamos no forno lá, a temperatura alta, elevada a mais ou menos 250 graus, por aproximadamente uma hora. Tiramos o frango, fazemos o suco de laranja, damos uma espessada nele com um pouquinho de amido de milho, colocamos sobre o frango. A parte preparamos a abobrinha. Temperamos a abobrinha com um pouquinho de sal, passamos na farinha de trigo e grelhamos na chapa. Colocamos o queijo parmesão e damos uma gratinada nela. Montamos o prato com o frango assado, o suco de laranja espessado por cima, sobre o frango, a abobrinha já gratinada e os rabanetes frescos. Uma dica de alimentação saudável com a nossa nutricionista Maiara. E em breve a gente vai estar mostrando dicas, vai estar ensinando a fazer alguns pratos bem saborosos e saudáveis para você. Perdeu alguma coisa, quer rever algum programa? Entra lá no nosso site, ó, tá aparecendo aqui no site da Beneficência Portuguesa, vai em Beneficência na TV e assiste todos os programas que já foram exibidos, ok? Próxima semana eu volto para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.